Fala Tricolor, assunto do momento aí, muito tem se falado da SAF. Parece que as coisas estão caminhando para que isso vá para votação em julho. A gente precisa falar sobre SAF. A gente quer, a gente não quer. O Fluminense precisa de SAF, o Fluminense não precisa de SAF. Vamos falar um pouquinho disso? Fala Tricolor, meu nome é André Salim, bem-vindo ao canal Tricolor Só Tem Um. O assunto do momento é a SAF. A gente precisa ter uma ideia muito clara para poder definir o futuro do Fluminense. A SAF tem seu lado positivo e seu lado negativo, óbvio, como qualquer coisa na vida. A gente vai falar um pouquinho aqui, sem eu me posicionar claramente, que não importa o que eu pense, o que importa é o que o torcedor pense. A SAF seria importante porque Flamengo e Palmeiras estão crescendo economicamente. Vai ser difícil competir contra eles. O Fluminense está conseguindo competir, mas esse fôlego vai até quando? As receitas que a gente teve aí foram recordes. Um ano a gente ganhou a Libertadores, a receita entrou no ano seguinte, então receita maravilhosa. No outro ano teve a Copa do Mundo, tem uma receita maravilhosa, mas até quando nós vamos conseguir competir? Vamos conseguir ter essas receitas para poder competir contra esses times. Hoje em dia, o Flamengo comprou o Paquetá por 260 milhões. Palmeiras trouxe o Arias aí pagando uma fortuna. Dinheiro é cada vez mais fundamental na vida de um clube que quer ser campeão. Nos últimos 8 anos, Flamengo e Palmeiras têm ganho os campeonatos brasileiros aí, tirando 2 ou 3 anos. Ou seja, isso aqui virou uma Espanha. Para que isso não aconteça, para que os times estejam lá, será que é necessário ver a SAF? Nenhum dos dois são SAF. Mas o Flamengo tem uma torcida gigantesca que banca o Flamengo. O Flamengo tem receita de 1 bilhão, patrocínio paga muito mais em função do tamanho da sua torcida, né? Da torcida do clube. E aí isso vira uma bola de neve. Palmeiras, muito bem administrado, a Leila gasta uma fortuna patrocinando o clube. Além disso, a torcida do Palmeiras é sócia do clube, né? Tem uma boa parte que é sócia do clube. O sócio torcedor é caro. Eles também têm uma receita gigantesca. Coisa que nenhum outro clube do Brasil conseguiu ainda. Então, o que seria a solução? Num primeiro momento, você pensa assim, a solução é virar SAF. Um investidor vem aqui, mete dinheiro, a gente pode comprar qualquer um. Só que esse dinheiro saco não tem fundo, não esgota. E aí, o que faz para que isso daqui não vire uma Espanha? Decisão sobre SAF vai muito além do que a gente pensa. O Fluminense, por exemplo, se tivesse um equilíbrio financeiro, não venderia os seus ativos pelo preço que vende hoje. Já melhorou. A gente já vendeu muito pior do que está vendendo. Mas a gente, equilibrado financeiramente, com as contas tranquilas, não necessitando de caixa para suprir o orçamento, a gente poderia segurar o jogador e vender por muito mais. Até o comprador já viria no Fluminense com outros olhos. O comprador, há pouco tempo, vinha no Fluminense sabendo, isso daí a gente oferece qualquer quantia, que eles estão desesperados mesmo, a gente leva o que eles têm de melhor. E assim eles faziam. Vinham oferecer qualquer migalha, tipo Luiz Henrique, vamos oferecer 9 milhões de euros. O Fluminense desesperado, precisando cobrir a cabeça e destampar o pé. Porra, vendemos. A torcida reclamou e tal, mas o que o clube pode fazer? Tinha que vender mais caro? Tinha, sim, eu também acho que tinha que vender mais caro, mas podia vender mais caro? O clube estava financeiramente forte para rejeitar esse tipo de venda? Não estava. A gente precisava da receita para quitar compromissos. E, no caso do Luiz Henrique, deu certo, né? O Fluminense quitou, foi crescendo e a gente já atingiu o ápice na conquista da Libertadores. Montamos um time apostando em jogadores que vieram de graça, mais velhos, e deu a liga e a gente foi campeão. Isso não acontece toda hora. Então, a gente precisaria ter um caixa forte para que não olhassem para a gente e falassem, lá a gente vai oferecer qualquer coisa e eles vendem. Não é mais assim.
já tem mudado. Com a gestão do Mário Bittencourt, o Fluminense está vendendo um pouco melhor do que vendia antes. Antes qualquer troco levava qualquer jogador do Fluminense. Hoje em dia, não é que esteja ideal, está longe de ser ideal. Mas a gente vende melhor, né? O Arias, lamentavelmente, a gente vendeu por 17 milhões, podendo chegar a 22 milhões de euros. Vendemos barato, um ídolo. A gente não consegue comprar por 17 milhões um jogador parecido com o Arias. E aí, o que aconteceu? O que acontece quando você não tem dinheiro para segurar o seu jogador para poder vender ele mais caro? Acontece o que aconteceu com o Arias, com o Pedro, com o Gerson, com o Luiz Henrique. Você vende, vai acontecer com o Nino. Você vende, precisando do dinheiro, contando com esse dinheiro para o orçamento, vende barato, ele fica lá fora, dá certo ou não, um ano depois, o caso do Arias foi 6 meses, ele está num rival aqui e a gente fica olhando com cara de otário. O que fazer? Bom, se o Fluminense fosse SAF, talvez isso não tivesse acontecido. E veja, não estou falando isso para que você pense que a SAF é a solução. Nós só estamos discutindo ideias. De fato, o Fluminense, se tivesse uma SAF hoje, robusta, que investisse milhões no clube, a gente poderia se valorizar no mercado. O mercado olhar a gente como, opa, esse daí já não dá para oferecer qualquer migalha. Para eu tirar o jogador dele, eu vou ter que coçar o bolso. Isso é uma das vantagens da SAF. A outra vantagem, a gente vai poder entrar no mercado de contratações muito mais forte do que a gente é hoje. A gente não precisa ficar contando as moedas para tentar trazer o jogador e aí o mais forte lá, como o Palmeiras, foi não, eu dou 5 milhões a mais. E leva e a gente fica contando as moedas aqui para tentar chegar e não consegue chegar. Então, a decisão de reforço seria mais assertiva. Você teria um poder econômico mais forte para contratar jogador. O jogador também veria com bons olhos um clube forte, um clube que tem uma SAF. Né? Acontece que a SAF no Brasil hoje não é um exemplo. Quais são as SAFs do Brasil? No mundo, algumas SAFs deram certo. Vários clubes no mundo são SAF. Isso não quer dizer que sejam campeões. Mas eles vivem e têm poder econômico para contratar ou não. No caso do Brasil, o que a gente tem exemplo de SAF? Bragantino é um exemplo de SAF com sucesso? Sim. Mas ganha título? Não ganha. Bahia, bem administrado, equilibrou a dívida, sonha com títulos? Títulos. Talvez seria consequência de uma boa administração. Você tendo uma receita equilibrada, um clube organizado, depois disso você consegue pensar em títulos. Não sei se seria o caso dessas duas SAFs, de Bragantino e de Bahia. Então, as SAFs de sucesso hoje no Brasil são essas duas, mas elas dificilmente chegarão a um título de relevância. Bahia vai ficar disputando ali o grupo da Libertadores, né? Entrar no grupo da Libertadores e tal, mas isso não é o que deseja o tricolor, nem o torcedor de outros grandes times. A gente quer título. Outra SAF no Brasil, a do Cruzeiro. A do Cruzeiro, o dono cruzeirense está injetando dinheiro. O Cruzeiro está se reforçando, trouxe o Gerson agora pagando uma fábula. Até quando ele vai ficar injetando dinheiro? E o retorno disso? Daqui a pouco ele está gastando mais do que está entrando. E aí a conta não fecha. Uma hora ele vai ter que fechar a torneirinha e falar, opa, eu não vou, isso aqui não é sem fundo. Eu vou ter que parar de investir porque eu não estou recebendo para isso. Então, a do Cruzeiro também não é exemplo. A gente tem que dar mais tempo ainda para ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. E as negativas, óbvias, a do Vasco, primeiramente, todo mundo sabia que ia dar errado, e os caras vieram aqui, fizeram aquela lambança. Pedrinho, presidente do Vasco, foi muito inteligente, conseguiu pular no meio do caminho, tirou o Vasco dessa jogada, está equilibrando o Vasco agora está partindo para uma nova SAF aí, mas o Pedrinho, ao meu ver, um dos melhores presidentes do Vasco. Não sei o que o vascaíno pensa disso, mas eu olhando, ele foi espetacular e está fazendo o Vasco ser competitivo. E o John Textor enganou todo mundo, né? Enganou a nós,
que não somos botafoguenses, imagina os botafoguenses. O cara veio e falou assim, ó, eu vim para ficar, e saiu contratando. O Botafogo fez um time forte já no ano de 2023. Quase beliscou o Brasileiro, perdeu por cabacice. 2024 levou, Brasileiro e Libertadores. E aí, assim, pô, será que esse cara vai ficar injetando dinheiro? Como eu falei do Cruzeirense, será que ele vai ficar injetando dinheiro? Tá esquisito. Embora ele contratava e vendia. E o apelo dele para trazer jogador lá de fora é, olha, você joga aqui, daqui a 6 meses eu te jogo lá no Lyon. Você vai para a Europa. Isso realmente era um modelo que poderia dar certo. Você tinha um atrativo, o jogador, pô, eu vou jogar ali no Botafogo 1 ano, tal, depois eu vou embora. Era um modelo que podia dar certo. O que a gente não sabia é que o cara trabalhava alavancado. O cara comprava, parcelado, recebia à vista, não pagava, gastava o dinheiro com outras coisas, com folha e em outras contratações, e não ia pagando, não ia honrando seus compromissos. A gente não sabia disso, no botafoguense nem nós. E uma hora a conta chega, né? Eu também já havia pensado, pô, vem cá, esse cara, por mais que esse cara esteja pagando, vamos fingir que ele não está trabalhando alavancado. A receita do Botafogo não dá para bancar o que esse cara está gastando. Uma hora ele vai ter que parar de gastar. O Botafogo, no seu melhor ano, ganhou, sei lá, 600, 700 milhões. O cara gastou isso. Falei, pô, uma hora esse cara vai parar só. Vou parar agora, já ganhamos título, vou parar agora de injetar dinheiro, vou ganhar. Vou vender, vou ficar uns anos aí vendendo para bater o dinheiro no bolso, depois eu volto a investir. Só que o cara trabalhava alavancado. E agora o Botafogo, a gente não sabe o destino do Botafogo. O Botafogo pode acabar voltando para o associativo e ir para a 5ª divisão. 3 bilhões de dívida só da SAF. Já tinha 1 bilhão de dívida, então eu não sou um estudioso do caso do Botafogo, mas pelo que eu entendo, o Botafogo tem 4 bilhões de dívida. 3 bilhões só com a SAF. Quem vai querer comprar um clube com 4 bilhões de dívida? Eu não sei o que será do Botafogo. E esse caso preocupa muito qualquer clube hoje que queira virar SAF. Porque olha os exemplos de Vasco e Botafogo. O Vasco conseguiu pular fora, mas já está querendo entrar de novo. A gente não sabe o que vai acontecer com essa nova SAF do Vasco. Mas a do Botafogo pode levar o clube a um caminho que não tem mais saída. E a SAF do Fluminense? Bom, a proposta que foi feita para a SAF do Fluminense, eu particularmente achei ridícula, muito fraca. 500 milhões, 250 milhões, né, no primeiro ano e mais 250 milhões ao longo de 2 anos, isso hoje, naquela época que foi apresentada a SAF, ainda fazia uma cosquinha. Hoje não vale nada. O Paquetá foi comprado pelo valor da primeira parcela aí, dos 250 milhões. O que você faz hoje com 250 milhões? Você está querendo mudar o clube. Lógico que 250 milhões é dinheiro. Mas você quer mudar o patamar do clube. 250 milhões hoje muda o patamar do clube? Não muda. Você faz uma comprinha aqui, uma comprinha ali, um jogador bom. Isso não resolve o problema. Ou seja, a proposta de hoje da SAF é ridícula. Esse modelo de SAF hoje não interessa para o torcedor do Fluminense. A SAF, para valer a pena, tem que mudar o Fluminense de patamar. Ela tem que vir, entrar ali, o Fluminense... Lógico, difícil alcançar Palmeiras e Flamengo. Não é impossível, mas é difícil. Principalmente Flamengo, é muito difícil. Mas você pode ter uma SAF que queira transformar o clube. O Fluminense tem em Xerém a sua mina de ouro. Isso é um atrativo enorme para o investidor. Diferente desses outros clubes que eu falei, embora a base do Vasco também seja boa, mas a do Fluminense eu considero superior à do Vasco. Então, Xerém tem revelado vários jogadores. Hoje na seleção, a seleção não é uma maravilha, mas tem 4 jogadores hoje que saíram da base do Fluminense. Nenhum outro clube no Brasil tem 4 jogadores formados na seleção atual, convocada. Então o Fluminense tem sim em Xerém uma mina de ouro, uma mina que pode ser muito bem trabalhada. Aí você fala, a gente não precisa ser SAF para fazer isso. A gente perdeu vários profissionais de Xerém para o Bahia. A SAF do Bahia levou. Aí você continua falando, não, a base do Fluminense continua revelando jogadores.
Sim, continua revelando jogadores. Mas a gente tem dinheiro para segurar essas revelações? Saiu aí o Kaique, não foi uma grana toda, saiu o Cauã Elias. Toda hora o Fluminense está vendendo jogador, com oportunidade ou sem oportunidade, o Fluminense está vendendo. Não está vendendo por uma fortuna. Então, se a gente hoje revela um jogador para a equipe, não vai durar um ano, vai vir um clube de fora, vai querer levar. E o Fluminense vai precisar vender. O Fluminense esse ano precisa vender, segundo a última reunião, 200 milhões. Você acha que se hoje aparecer um investidor querendo pagar 150 milhões no Martinelli, o Fluminense não vende? Vende. Porque o Fluminense precisa fazer caixa, porque o Fluminense não tem dinheiro. Então, não basta só ter a Xerém. Xerém é um ativo importante. Mas se você tem dinheiro para poder bancar, Xerém seria muito mais valorizada para tirar os ativos, nossos ativos que apareceram para o mundo, que chamaram a atenção do mundo, você vai ter que pagar muito mais do que se paga hoje. Então, a SAF seria, sim, uma solução para um Fluminense muito mais forte, mas depende da SAF. A SAF que vier para cá para querer se dar bem, né, usar o Fluminense para se dar bem, lógico, nenhum investidor vai vir aqui para fazer caridade. Ah, vou botar dinheiro lá e não quero retorno. Não, isso é impossível. Mas esse modelo de SAF seria interessante. Torcedor, como o Fluminense está pensando em fazer. O torcedor do Fluminense ser dono da SAF. Isso é legal, mas não por esses valores. Antes foi vendida uma ideia pra gente que teria não sei quantos torcedores do Fluminense que iam investir 400 milhões cada um. Isso seria um sonho, seriam 6 bilhões, seria um sonho. Mas aí quando você foi esmiuçar a proposta, você viu que não era bem isso, eram 500 milhões de dinheiro novo, e aí se o Fluminense alcançasse uma receita tal, 600 milhões por ano, mas aí era dinheiro do próprio clube que gerou aquele dinheiro. E como eu falei, 500 milhões hoje, como dinheiro novo, não resolve a vida do Fluminense. Então, para você que acha que a SAF não é saída, você deveria entrar de sócio. Porque se o clube tivesse um número de torcedores como sócio-torcedores, talvez o clube não precisasse de SAF. River Plate tem 300 mil sócios. Você, torcedor, que não, o clube é da torcida, o clube é nosso, a gente não precisa de SAF. Você é sócio. O Fluminense hoje tem 40 mil sócios. Com certeza, quem está me vendo aí, não são todos sócios. Então, para bancar isso, entre de sócio. O Fluminense tem, segundo a estimativa aí, 2, 3 milhões de torcedores. 10% disso entrar de sócio. O Fluminense tem 300 mil torcedores pagando 160 por mês, a gente não precisa de SAF. Mas para isso você precisa entrar de sócio. Só ficar atrás do celular, atrás do computador, reclamando de tudo e tal, não adianta. Infelizmente não adianta. Futebol não é mais como era antigamente, que só vivia de receita de bilheteria e um patrocínio na camisa, que pagava uma merreca, mas na época era dinheiro. Hoje em dia as coisas mudaram. Não dá só para você ficar reclamando que precisa fazer isso, precisa fazer isso. Precisa e o dinheiro vem de onde? Não pode vender fulano. Tá, não pode. E aí, que faz o quê? Preciso pagar conta. Não vendo, não pago conta. Então não adianta só ficar reclamando. O torcedor do Fluminense que quer participar do clube, que quer exigir alguma coisa do clube, tem que andar de sócio. Se o Fluminense tivesse 300 mil sócios torcedores, dificilmente a gente ia precisar de uma SAF. Como o Flamengo e Palmeiras não precisam. Então, se você não concorda com a SAF, entre de sócio. Mas entre em massa. Não adianta uma pessoa que está vendo o vídeo falar assim, vou entrar. A torcida tem que se mobilizar. Sócio torcedor do Fluminense, eu pago 160 e tenho direito a 100% de ingresso. Será que o torcedor do Fluminense não tem 160? A sua paixão, o seu amor. O Fluminense perde, tu fica puto. Você acompanha o Fluminense todo dia, todo jogo, indo ou não. Você não consegue dar 160 para isso? Só quer cobrar, falar, escrever no WhatsApp lá e tal. Mas não tem 160? Uma saída num bar. Você vai num bar hoje, tomar uma cerveja, comer uma batata frita ali, nada demais. Você paga isso. Um dia que você deixa de fazer isso, tu paga o sócio torcedor.
Tem outros preços, até mais barato. Mas eu não acho 160 um valor caro. Ah, você deve ganhar bem? Não, pô, a questão não é ganhar bem. R$ 160, você ser sócio do Fluminense. O Palmeiras é 300 e pouco mais barato lá. E eles têm muito mais torcedores que a gente. Por isso que o Palmeiras está no patamar que está. Então, para não virar SAF, o clube precisa ter receita. E a receita depende da torcida. Então não tem outro jeito. Se você não quer SAF, você tem que entrar de sócio. E mesmo que vire SAF, o torcedor tem que entrar de sócio, porque a SAF precisa de dinheiro. Ela vai ficar injetando dinheiro e vai chegar um momento em que o próprio clube que vai gerar a receita que vai ser investida no clube. Como é esse modelo de SAF agora? O cara queria botar 500 milhões e depois aumentar o poder do Fluminense para que ele ganhasse mais premiação. Ganhando mais premiação, a SAF ia receber dinheiro, mais dinheiro, e investir mais dinheiro no Fluminense. Mais dinheiro gerado pelo próprio Fluminense. Por exemplo, o Fluminense ele vai e compra 3 jogadores bons. O Fluminense é campeão brasileiro, boa participação na Libertadores, ou ganha Libertadores, tal. A premiação é maior. Esse dinheiro vai vir para a SAF, que comprou. Então, a SAF vai pegar esse dinheiro e vai poder investir de novo esse dinheiro no clube. Não vai ser dinheiro mais dela, vai ser dinheiro que o próprio clube gerou. Agora, se o Fluminense não ganha nada, a SAF também não só bota dinheiro para pagar salário. As receitas não vão aumentar. O Fluminense não vai ganhar títulos, não vai ter boas participações no campeonato, vai ganhar o que ganha hoje. Ela vai pegar esse dinheiro, vai reinvestir no clube para fazer a mesma coisa de hoje. Ou seja, vamos ficar andando de lado. Não vai acontecer nada. A receita só vai aumentar com a participação melhor do Fluminense nos campeonatos. Tendo uma participação melhor, a premiação é melhor, o investimento vai ser correspondente. Você tendo uma participação menor, a receita vai ser menor, o investimento vai ser correspondente. Então, a SAF é sim uma saída. Mas e aí? Você decidiu entrar para a SAF, o Fluminense tendo um dono. Quem é esse dono? O que esse cara quer fazer? O que ele vai fazer do clube? Qual vai ser o futuro do clube? Isso é uma decisão muito importante. A gente tem medo, eu tenho medo, de entregar o Fluminense na mão de uma pessoa para ser dona. Porque nós vivemos da paixão. A pessoa que comprar, por mais que seja apaixonada pelo clube, vai contar o bolso também, vai mexer no bolso. O que será que ele vai fazer com o Fluminense? No primeiro momento, tudo mil maravilhas, como foi o Botafogo, como está sendo o Cruzeiro. Mas e depois? Isso é que preocupa o torcedor. A gestão ela tem que ser boa, independente de SAF. A gestão do clube associativo e a gestão da SAF. A SAF pode ser excelente, desde que seja uma SAF com uma excelente gestão. E o clube associativo pode ser bom, como tem sido. O Fluminense melhorou muito de 2020 para cá. Ah, mas reclamam muito da diretoria? Reclamam da diretoria. Mas será que estavam satisfeitos com a diretoria antes de 2020? Tava bom? Tem torcedor que parece que virou tricolor em 2020 para cá. Ah, porque olha, o Fluminense melhorou muito nesses últimos 6 anos. Muito. Então, sim, precisa de uma boa gestão. Mas no associativo, uma boa gestão só não basta. Para ser associativo, o torcedor precisa entrar no clube. O torcedor precisa ser sócio. O torcedor precisa votar e mudar o destino do clube. Agora, a SAF, se for aprovada lá pelo conselho, vai à votação. Quem vai decidir é o sócio. Quem vai decidir o destino do seu clube, você sendo sócio ou não, são sócios. Então, o Fluminense é tão meu, que sou sócio, quanto seu, que não é sócio. Mas quem vai definir o futuro do clube somos nós sócios. Então, isso mostra a importância do torcedor de se associar e definir o futuro do clube. Não sei se essa SAF vai ser aprovada. Eu espero que não seja. Porque eu acho que esses valores aí, muito baixos. Eles estão falando aí que vão fazer uma nova proposta. Acho que a rejeição foi muito grande do torcedor. O Fluminense também está com a ideia de pagar parte da dívida para aumentar a participação do clube. Isso pode ser que a SAF melhore mais ainda a proposta. Então, vamos ver
qual vai ser a proposta, mas independente seja essa SAF tá aí ou não, a proposta tem que ser uma proposta que mude o patamar do Fluminense. Não um dinheiro para fazer cosquinha agora, eu ficar rindo e depois não saber o que fazer, né? Injetar 500 milhões agora, ótimo, para esse ano. E o ano que vem? 500 milhões já foi. E o clube a vida inteira é do cara. Então, uma SAF tem que vir para o clube, mas para mudar o patamar do Fluminense. O torcedor precisa ficar ligado, precisa estudar mais o que está acontecendo aí, ficar vendo essas entrevistas do Montenegro quando ele der, ficar acompanhando o dia a dia do Fluminense. A gente tem que parar de ter opinião igual o que é falado na internet. Só ouvir o que a pessoa da internet fala não é base para você ter uma posição. Porque veja bem, se eu sou uma pessoa famosa, né, digamos, tenho lá 100 mil seguidores, e eu sou a favor da SAF, eu venho aqui e começo a falar bem da SAF, você está me escutando assim, eu vou tocar em pontos que, óbvio, que vão ser pontos que todo mundo acha, né? Mas eu vou falar só favorecendo a minha opinião. Não vou falar dos pontos negativos. Aí você vai estar me ouvindo e falar, é verdade, o que ele está falando é verdade. E aí você deixa de ter o poder de raciocínio. Você concorda comigo. Você, o que ele está falando é verdade. É verdade. E aí eu arrebanho você para o meu lado. Você não teve um momento que parasse e pensasse, pô, isso é legal ou não? Você apenas concordou com o que foi dito. Hoje, eu vejo a torcida do Fluminense muito fazendo isso. E não é só em questão de SAF, não. Questão de jogador também. Pega um cara da internet aí que fica falando mal de um determinado jogador, quando ele falha no jogo, vem pra cá e começa a falar. Olha só o que ele fez, ele foi o culpado disso, aí você tá puto que o time perdeu, olha, pô, o que ele tá falando é verdade, o cara falhou mesmo. Esse cara é um merda, e aí faz aquela onda, o cara vai conseguindo carregar milhões pro pensamento dele. E aí o torcedor esquece tudo que o cara fez, que o jogador fez, e começa a ter opinião igual a do youtuber. Por quê? Porque o YouTube tem a opinião dele, e ele vai defender a opinião dele. Mas isso não quer dizer que tem que ser a sua opinião. O torcedor do Fluminense tem que analisar as coisas. Não ir só com o que eu estou falando, com o que os colegas falam. Veja, estude o que está acontecendo com o clube, pense, participe entre sócios. Na hora de ir para o jogo, não vá na onda eu não gosto do fulano, vou vaiar fulano. Se você não gosta, vai, faça o que você quiser. O torcedor tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Eu não acho que vaiar jogador ajuda o clube, principalmente durante o jogo. Mas eu vejo muito torcedor indo na onda. O cara falou que é legal ficar vaiando, antes do jogo já vou vaiar o cara, porque tá todo mundo vaiando, é legal, né? Eu tenho que pegar alguém para vaiar e vaia. Isso é histórico na torcida do Fluminense. Já foi assim com vários jogadores, já foi com o Martinelli, que hoje é o queridinho, hoje é com o Freitas. Então, só ver alguém da internet falar assim, a SAF não presta, não basta. A SAF é a solução, não basta. Procure saber, procure se inteirar sobre os assuntos. O Fluminense é muito maior do que um comentário de um youtuber. A gente precisa tomar uma decisão. Essa SAF aí deve ser aprovada e deve ir para votação. Essa SAF aí, eu voto não. Mas eu não sei dizer para você se a SAF não seria útil para o Fluminense. Não essa. Uma SAF não seria útil para o Fluminense. Se o Fluminense continuar associativo como está, né, está fazendo um bom papel, mas se continuar como está, a gente vai ver vários casos como do Arias acontecer. A gente vai criar jogadores aqui, os jogadores vão se destacar, vai vir alguém lá de fora e vai levar, porque o Fluminense precisa de grana, e a gente vai levar por um valor que a gente acha que é bom pra caralho, e não é. Ele vai pra lá, fica um ano lá, se não der certo, vem o rival, puxa ele de volta e a gente fica com a cara de otário aqui, vendo o cara com a camisa do time adversário. Eu tô cansado disso. Mas esse é o modelo associativo hoje. Se você quiser continuar assim,
ou se você quiser mudar, a gente precisa ter uma decisão. A SAF é a solução? Se a SAF não é uma solução, entre para sócio. Seja sócio do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.